Quando eu penso em renda variável, de que maneira eu posso trazer mais segurança para minha carteira de investimentos? Ações ou fundos imobiliários? Qual desses dois ativos é melhor para começarmos no mercado financeiro? Olá, meus amigos, eu me chamo Eduardo Chuin e nesse canal eu falo sobre investimentos. Antes de mais nada, eu queria agradecer o imenso carinho que eu recebi das pessoas que assistiram o primeiro vídeo do canal. Eu realmente não esperava por tantas mensagens de apoio como as que eu recebi. Realmente eu agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Antes de iniciar o tema principal desse vídeo, eu queria trazer um ponto para vocês refletirem. Vocês já pararam para pensar que todos nós somos investidores? É verdade, investidores sim. Todas as vezes que nós decidimos por um curso, por qual faculdade fazer, qual carreira seguir, quando nós decidimos por dar um tempo maior de qualidade para nossa família, estarmos mais juntos dos nossos filhos, da nossa esposa, dos nossos pais, nós estamos investindo sim, investindo numa melhor qualidade de vida, investindo num tempo maior de qualidade com as pessoas que a gente ama. A única coisa que precisamos fazer é direcionar o nosso olhar de investidor para o mercado financeiro, porque investir a gente já faz há muitos anos. Deixa eu trazer para vocês uma situação que eu vivi recentemente. A minha esposa está grávida e não tem muito tempo, ela teve uma crise de sinusite. Nós fomos ao hospital, fomos atendidos por um médico muito atencioso que passou para ela alguns medicamentos, dentre eles soro. Ele disse que seria muito bom se ela fizesse a lavagem algumas vezes por dia com soro para descongestionar as vias aéreas. Bom, de posse da receita, eu fui a uma farmácia. Chegando lá, perguntei ao balconista se tinha o soro que o médico tinha receitado. Ele falou que tinha o soro e me falou o valor que eu tomei um susto, R$ 70. Perguntei por que era tão caro, ele me disse que era porque o soro já vinha fracionado em pequenos saquinhos, sachês, né? Então eu fui a outra farmácia na esperança de encontrar um valor menor e, para minha surpresa, estava o mesmo valor, R$ 70. E eu vi nessa segunda farmácia que eu fui aquele soro comum, mais comum da gente encontrar, naquele frasco de 500 ml. Perguntei para ela se a composição química era a mesma do soro que o médico tinha passado para esse soro já pronto de 500 ml. A balconista me informou que era a mesma composição química, que os dois eram soros e que tinham a mesma função. E novamente eu perguntei por que que esse que o médico tinha passado era tão mais caro do que esse da garrafa de 500 ml. Ela me explicou a mesma coisa que o outro balconista tinha falado, porque já vinha fracionado, eram pequenos saquinhos que já vinha na medida certa, onde eu tinha que diluir num copo de 200 ml para fazer a porção exata para minha esposa fazer a lavagem das vias aéreas. Aquela lavagem no nariz, né? Aí eu perguntei, eu posso levar essa garrafa de 500 ml, que já é soro pronto, que vai surtir o mesmo efeito? E essa garrafa custava R$ 9,90. Ela falou, pode, a única coisa que você vai ter que fazer é fazer a divisão, porque aqui a garrafa é de 500 ml, você vai ter que fracionar de acordo com a medida que o médico orientou, que era 200 ml por lavagem. Seria o meu único problema, a minha única dificuldade. Bom, diante dessa informação, automaticamente o que eu fiz? Eu comprei duas garrafas de 500 ml. Gastei aproximadamente R$ 20, economizando R$ 50. Cheguei em casa, expliquei a dinâmica para minha esposa. Para minha surpresa e alegria, ela não precisou nem usar a segunda garrafa, porque ao final da primeira garrafa ela já tinha melhorado, já tinha descongestionado as vias aéreas e ela já tinha ficado boa da crise de sinusite. Bom, por que que eu decidi dividir essa situação com vocês? Para mostrar para vocês o que eu vivenciei recentemente, onde é muito fácil e comum que a gente consiga economizar com pequenas atitudes no nosso dia a dia. Basta que a gente fique atento e busque informações a respeito do produto que a gente está precisando comprar. É claro que se o soro tivesse em composições químicas diferentes, eu não faria essa economia. Mas como eu fui informado de que se tratava do mesmo produto, eu não pensei duas vezes em economizar essa quantia. Pode parecer pouco, R$ 50 num dia, mas no final do mês, atitudes como essa podem nos trazer uma economia muito relevante no nosso orçamento. Bom, dito isso, investidor,
Bora pro vídeo. Antes de mais nada, eu quero deixar claro para vocês que nada do que eu disser aqui vai ser uma orientação de compra e de venda. O meu único objetivo é trazer informações a vocês para que ajude a vocês a tomarem as próprias decisões, decisões inteligentes. Pode parecer óbvio o que eu vou dizer, mas realmente não é. O investidor que pensa em iniciar os seus investimentos na renda variável, é importante saber das oscilações que esse tipo de ativo proporciona à nossa carteira. A renda variável, ela, como o próprio nome diz, ela oscila para cima e oscila para baixo. Por isso que é fundamental que você analise o seu perfil de investidor, para que vocês possam entender em que tipo de ativo vocês estão investindo. Se não há tolerância, mesmo que seja mínima, ao risco e às oscilações do mercado, seria interessante repensar esse tipo de investimento. Mas é claro, os números ao longo dos anos mostram, quando optamos por investir em renda variável, o nosso patrimônio cresce e cresce muito, desde que a gente escolha boas empresas e bons ativos. Bom, antes de eu dar a minha opinião sobre esse tema, é importante a gente estabelecer uma relação entre esses dois tipos de ativo. Por isso, eu vou relacionar aqui alguns pontos positivos e negativos de cada um desses segmentos. Bom, eu vou começar pelas ações. Dentre diversos pontos positivos, eu escolhi três que eu considero três dos mais fortes nesse tipo de segmento. Sem sombra de dúvidas, o elevado potencial de crescimento de boas empresas é um dos aspectos muito positivo quando a gente decide investir em ações. Quando escolhemos por boas empresas, existe um grande potencial de que o patrimônio de uma empresa cresça e cresça muito ao longo dos anos. Com isso, o nosso patrimônio investido nessa empresa que cresce vai crescer também. Outro ponto muito positivo quando a gente escolhe pelas ações é a diversificação. Nós podemos escolher várias empresas de vários segmentos diferentes. Com isso, a gente vai estar expondo o nosso patrimônio em diversos negócios diferentes. Boas empresas, empresas com capital sólido e saúde financeira em dia. Outro aspecto muito positivo quando a gente escolhe pelas ações é a liquidez. Boas empresas sólidas e já consolidadas no mercado têm um potencial de compra e de venda na bolsa de valores muito grande. Dessa forma, se a gente precisar por algum motivo se desfazer de alguma dessas empresas, a gente não vai ter dificuldade. Eu mesmo já tive a oportunidade de desfazer de uma empresa que eu comprei no início da minha carteira e, apesar de não ser uma empresa muito grande, eu vendi ela muito rápido. Em minutos, eu ofertei ela no mercado financeiro e rapidamente as cotas que eu tinha, elas foram compradas por outro investidor. É claro que quando a gente pensa numa carteira de longo prazo, uma carteira previdenciária, que é o meu caso, não é interessante que a gente faça compra e venda a todo momento. É preciso analisar os ativos antes de colocar na carteira para que a gente não tenha essa volatilidade no nosso portfólio. Bom, como nem tudo são flores, assim como na nossa vida, também tem alguns aspectos negativos ao se investir em ações. Eu não vou ficar aqui enumerando vários aspectos, até porque as empresas que eu escolhi para minha carteira, elas não apresentam tantos pontos negativos assim. Mas ao se investir em ações, o mercado estabelece algumas questões que a gente precisa ficar atento. Uma delas é a volatilidade. As ações, elas têm por característica uma variação maior no mercado financeiro. Mas se você fizer escolha por boas empresas, é claro que essa volatilidade, apesar de existir, ela pode ser diminuída e muito. Mas independente das oscilações, os números mostram que no longo prazo o crescimento ele é muito grande. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os fundos imobiliários. Todo investidor que pensa em investir na renda variável sempre escuta falar nessa classe de ativos. Isso porque os fundos imobiliários, em comparado às ações, têm um aspecto que os investidores iniciantes gostam muito, que é o menor risco e a menor volatilidade. E o outro aspecto fundamental dos fundos imobiliários é o pagamento recorrente de dividendo. Isso porque, por lei, os fundos imobiliários têm que distribuir
95% dos seus ganhos aos cotistas semestralmente. Mas os gestores dos fundos imobiliários entenderam que pagar dividendos mensalmente seria uma forma atrativa de fidelizar esses cotistas. E por isso, mensalmente, todos eles pagam dividendos aos seus cotistas. As pessoas que optam por esse tipo de ativo recebem aluguéis todos os meses. Outro aspecto muito positivo quando a gente pensa em investir em fundo imobiliário é você expor o seu patrimônio ao mercado imobiliário. E dentro desse segmento de fundos imobiliários, a gente pode expor a nossa carteira de investimentos a diversos segmentos diferentes, como, por exemplo, o HLG, que é um grande fundo com um grande patrimônio na área de logística, e o VISC11, que também é um grande fundo na área de shopping, que tem diversos shoppings em diversos estados do Brasil no seu portfólio. Mas é claro, assim como as ações, os fundos imobiliários apresentam aspectos que precisam ser considerados. Em comparado às ações, os fundos imobiliários apresentam um menor potencial de crescimento. Isso porque eles distribuem aos cotistas 95% do que arrecadam todos os meses. Mas então, Eduardo, qual é a sua opinião? Eu devo iniciar minha carteira de investimentos na renda variável através das ações ou dos fundos imobiliários? Meus amigos, os dois. Com isso, você vai aproveitar os pontos fortes de cada segmento de acordo com o momento do mercado. Essas duas classes de ativos, elas não são concorrentes, muito pelo contrário, elas devem somar na carteira de um investidor que pensa no longo prazo. Uma carteira de investimentos sólida é uma carteira de investimentos diversificada. Quando você opta por investir em fundos imobiliários e ações, você está expondo os seus investimentos a essas duas classes de ativos. Particularmente, eu tenho ações e fundos imobiliários na minha carteira. É claro que a maioria das minhas ações eu busquei por setores perenes, que são aqueles setores que todo brasileiro precisa para viver, e fundos imobiliários consistentes, robustos, de saúde financeira em dia, com uma boa rentabilidade e uma boa base de cotistas. Quando a gente decide expor o nosso patrimônio a essas duas classes de ativo, a gente vai estar aproveitando o que cada segmento tem de melhor e vai estar trazendo uma menor volatilidade para a nossa carteira de investimentos. É claro que é importantíssimo que a gente busque por boas empresas e por bons fundos imobiliários. Dessa forma, a gente vai estar protegendo a nossa carteira de investimentos também nos períodos negativos do mercado. Meus amigos, se vocês gostaram desse conteúdo, eu convido vocês a se inscreverem no canal, ative o sininho, assistam os vídeos. Vamos juntos em busca da tão sonhada independência financeira. E é como eu sempre digo, é importantíssimo que a gente busque pelo crescimento e pelo conhecimento, porque o que realmente liberta é o conhecimento. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau! Nessa parte do vídeo, eu falo sobre o mercado de trabalho. Eu falo do Rio de Janeiro. Aqui as temperaturas são muito altas e o trânsito é muito ruim. E é muito comum que a gente vá ao local da entrevista de transporte público. Todos nós sabemos que o trânsito nas grandes cidades não é dos melhores, por isso se deslocar está tão complicado. Então, a gente precisa se programar para sair mais cedo de casa. Devido ao calor, ônibus, trem cheio, pode ser que a gente chegue no local da entrevista suado, amarrotado. Se a gente chegar 20, 30 minutos antes no local da entrevista, vai possibilitar a gente de ir ao banheiro, se recompor, lavar o rosto, se realinhar. É importante que a gente se apresente ao entrevistador o mais alinhado possível. Se coloque disponível para ajudar. Pode ser que o entrevistador pergunte a você se você vai estar disponível para realizar uma outra função que não seja a sua de contratação. Se disponha a ajudar quem não quer uma ajuda. É claro que essa prática não vai ser comum na empresa. Quem quer contratar um funcionário para fazer uma função e desviar ele para outra?
Mas é importante que o entrevistador saiba que se ele precisar de você, você vai estar disponível sempre. Aprenda um pouco sobre o negócio da empresa antes do dia da entrevista. Busque informações da empresa a qual você está buscando emprego na internet. Facilmente, fazendo uma busca na internet, a gente consegue algumas informações a respeito de qualquer empresa. Busque informações sobre que tipo de produto a empresa trabalha, qual é o negócio e a política dessa empresa. Chegando no dia da entrevista com informações básicas sobre a empresa, o produto que ela comercializa, qual é o negócio e a política da empresa, vai deixar você um passo adiante dos demais. O entrevistador, ao observar que você estudou o negócio da empresa, vai perceber que você não foi para a entrevista de qualquer maneira, que você estava minimamente preparado e buscou informações básicas a respeito da empresa. Isso vai gerar no entrevistador uma boa impressão a respeito do candidato, que no caso é você. Eu espero ter ajudado vocês com essas dicas e até o nosso próximo encontro. Tchau!